Iniciamos uma série de ações de acompanhamento tempestivo dessa evolução, de antecipação à Organização Mundial de Saúde na percepção da gravidade da epidemia, na mobilização interna do Ministério da Saúde, do Ministério e com outros ministérios interministeriais, uma abordagem sistêmica e integral dessa pandemia. Logo no início, nos meses de dezembro, nós captávamos pelo Ministério da Saúde rumores de uma pneumonia atípica, sem nenhuma manifestação nem da Organização Mundial de Saúde nem da China. O Brasil foi um dos primeiros países que no dia 3 de janeiro de 2020, nós questionamos a Organização Mundial de Saúde a respeito desses rumores. Somente no dia 24, né, de janeiro, é que a Organização Mundial de Saúde faz a sua reunião para fazer análise da informação da China, e a informação que tínhamos era muito primária. Nós tínhamos uma informação, trata-se de um vírus novo, da classe coronavírus, que faz uma pneumonia, que tem transmissão comunitária e tem transmissão entre humanos. Basicamente era essa a informação que nós tínhamos, era a pedra bruta. A primeira reação da Organização Mundial de Saúde foi dar um alerta internacional, nesse comitê dela de emergência, e manter todos os voos da China, manter o funcionamento. A orientação era que nós tínhamos que simplesmente ficar vigilantes. Somente no dia 30 de janeiro é que a Organização Mundial da Saúde faz esse reconhecimento. Ela recomenda que o Regulamento Sanitário Internacional seja cumprido. No dia 28 de janeiro, a gente faz a reunião do nosso primeiro escalão, que coloca ser diário a comunicação com as pessoas. Qual a razão de você comunicar diariamente? Nos princípios básicos da gestão de epidemias, a comunicação, o plano de transparência total de informações para se adquirir credibilidade, para evitar as fake news, para construir a primeira linha de defesa que ocorre exatamente dentro das famílias, ela é se organizar um plano de comunicação direto com a sociedade. Passamos a fazê-las ainda no mês de janeiro. Questionamos uma série de situações, de como construir as soluções para esta pandemia, soluções que passaram por verificar legislação, competência de estados, municípios, a quarentena, o isolamento, a falta de legislação sobre quarentena. A última vez que isso havia sido utilizado no Brasil foi em 1917, na gripe espanhola. Eu vim a esta casa e com o entendimento tanto da Câmara quanto do Senado, nós votamos a lei que garantiu a ambiência mínima de legislação para podermos fazer uma série de medidas que precisávamos fazer. Organizamos as posições e reforcei a questão de definir critérios de isolamento, restrição, obrigatoriedade de exames, isso tudo sendo competência do Legislativo. Saúde indígena, onde foi feita a adoção de medidas não farmacológicas para os profissionais de saúde indígena. A Organização Mundial de Saúde só decreta a epidemia do coronavírus uma emergência de saúde pública de interesse internacional em 30 de janeiro. O primeiro repasse mensal ao Previne Brasil, a abertura, o encaminhamento da pandemia via atenção primária em 31 de janeiro. Elaboramos o projeto de lei, trouxemos a essa casa, fizemos o treinamento através da Fiocruz para fazer os exames de PCR-RT para todos os laboratórios centrais dos estados, e o Brasil também fez, por minha determinação, a capacitação de todos os países da América do Sul e Central. A Comissão Intergestores Tripartite, que é onde se reúne Estado, municípios e governo federal,
ela foi convocada especificamente para coronavírus, para que eles construíssem os seus planos de contingência em cada estado, e deliberamos que ela seria permanente. O SUS é um grande pacto federativo, é ali que se trabalha União, estados e municípios, por pactuações. A partir do momento que eu a convoquei permanente, eu solicitei ao CONAS e ao CONASEMS que viessem para o Ministério da Saúde e talvez naquele momento tenha sido o momento em que o SUS estava mais uno, já que as pactuações eram feitas de maneira típica de situação de emergência. Organizamos a operação de retorno de brasileiros que estavam em Wuhan, na China, com a organização de quarentena. Estreitei, procurei, provoquei reunião com o embaixador da China, mesmo sabendo das dificuldades momentâneas. Presidente, se eu estiver exarando, eu paro no momento que eu estiver falando, mas ainda estamos bem no começo. O embaixador da China, onde presta solidariedade, encaminha carta para o ministro da Saúde da China. Esse ministro da Saúde da China, ele tornara-se, além de um ministro de Estado, onde me encontrava sistematicamente com ele nas reuniões de BRICS, se tornara uma pessoa com quem eu estreitei relações de amizade. E a China, nesse momento, havia fechado as exportações de todos os equipamentos de proteção individual, de todos os respiradores, deixando somente para consumo interno da China. E o Brasil, assim como o resto do mundo, concentrou as suas compras, tanto a parte pública quanto privada, nessa ótica, nessa lógica de economia da Península Asiática, onde 94% desses equipamentos de proteção individual são lá produzidos. Há uma dependência, houve uma desindustrialização do mundo ocidental muito grande, que optou pela compra internacional. Nesse momento, não havia mercado. Nessa reunião, também provocada pelo Brasil, eu me desloquei a Assunção e fizemos a reunião de ministros de saúde do Mercosul, em Assunção, com o ministro da Argentina, do Paraguai e Uruguai, onde fizemos todo o trato sobre trânsito de fronteiras internacionais e decisão de nos comportarmos em bloco, articulados com os povos andinos. Ainda naquele momento, nas reuniões de primeiro escalão, as compras, os demais insumos, portaria de repasse de recursos para estados e municípios, campanha de esclarecimento à população, que deveriam ser feitas no âmbito do Ministério da Saúde. Capacitação de agentes comunitários, o recebimento e o diálogo contínuo com todos os senhores, uma situação difícil de atender, com a presteza que deveria um ministro de Estado, pela pletora de solicitações de senadores a respeito da situação em seus respectivos estados. Mas, nessa época, o mês de fevereiro, janeiro e fevereiro, nós não tínhamos nenhum caso identificado de vírus no Brasil. Nós estávamos em estágio de vigilância. Nós fazíamos os testes e os testes davam negativos para o coronavírus. Basicamente, eram adenovírus e alguns H1N1. No mês, também, na reunião com o embaixador do Japão, sobre a crise do transatlântico, submetida à quarentena, declaramos e caracteriza em 11 de março, somente em 11 de março, 10 dias após o Brasil ter questionado a Organização Mundial de Saúde sobre estamos em pandemia, houve inclusive uma resposta do presidente diretamente ao Brasil, dizendo que não, mas somente em 11 de março é que a Organização Mundial da Saúde reconhece uma pandemia, o vírus como pandemia, ou seja, ele estava presente em todos os continentes. Ali, naquele momento, ficou claro que não estávamos frente a um vírus pesado, um vírus lento, como é característica dos vírus SARS, MERS, típicos daquela região, que eram vírus pesados, vírus que você, com bloqueio, você eliminava. Esse não. A partir do momento que é uma pandemia, é transmissão humana, é transmissão sustentada, está nos 5 continentes, trata-se de um vírus leve, trata-se de um vírus competente
para fazer a transmissão interhumana na velocidade com que fez em todo o mundo.